Boa tarde, amigos, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Seguinte, recentemente eu estava assistindo a live do Daniel Silveira, missionário Daniel Silveira, com o meu amigo, né, o Felipe do MSV Católico. Apesar de eu não estar realmente em posição de falar isso, eu recomendo a quem está assistindo esse vídeo, se não está inscrito no canal dele, se inscreva, né, para assistir. Aí veio um rapaz, né, acho que ele viu no meu canal, aí veio, o que é que você acha do Francisco ter dito que o homossexualismo não é pecado por causa de atenuantes? Você acredita nesse farsante? Eu não tinha visto isso, rapaz. Eu vou ver a fonte, vou atrás da fonte. Vou atrás. E me ocorreu de fazer um vídeo explicando as matérias mais recentes a respeito do pronunciamento do Papa. Certos pronunciamentos dele eu nem faço vídeo, né? Certas besteiras que falam por aí eu nem faço vídeo. Porque é muito ridículo, né, cara? O cara aparece aí dizendo, não, o Papa quer liberar as drogas. O cara tinha uma merda dessa. Tô começando aqui. Em nova entrevista, o Papa fala sobre caso Rupnik, homossexualidade e ensino alemão. Isso aqui é 23... Ah, não. 25 de janeiro de 2023. É uma entrevista publicada hoje, dia 25 no caso, pela Associated Press. O Papa Francisco fala sobre o caso Rupnik, a homossexualidade, o polêmico caminho missionário alemão e também sobre a China. O do caso Rupnik eu nem vou ver porque não interessa. Pulando aqui, sobre a homossexualidade. Olha só o que o Papa Francisco tem a falar sobre isso. Durante a entrevista, o Papa Francisco também foi questionado sobre a posição da Igreja sobre a homossexualidade. O Papa recordou que o Catecismo da Igreja diz que as pessoas com tendências homossexuais devem ser acolhidas e não devem ser marginalizadas, acompanhadas, se for dado um lugar. Francisco também disse que, se existe uma pessoa que busca a Deus e é sincera, quem sou eu para julgá-la? Ali está o Senhor. Também classificou como injustas as atitudes de alguns países onde a homossexualidade é perseguida e é inclusive declarada a morte para quem pratica. Né? Entre aspas, somos todos filhos de Deus e Deus nos ama como somos e pela força que cada um de nós luta pela nossa dignidade. Ser homossexual não é crime. Não é crime. Sim, mas é pecado. Tudo bem, mas vamos primeiro distinguir entre o pecado e um crime. Mas também é pecado faltar caridade uns com os outros, disse o Papa. Em seguida afirmou que ninguém deve ser discriminado, cada homem e cada mulher deve ter uma janela em sua vida onde possa derramar sua esperança e onde possa ver a dignidade de Deus. E ser homossexual não é crime, é uma condição humana. Além disso, encorajou a Igreja a contribuir para revogar as normas que perseguem os homossexuais, embora tenha destacado que se trata de culturas em um estado e os bispos desse lugar, embora sejam bons bispos, fazem parte da cultura e alguns ainda têm suas mentes nessa cultura. Continuando entre aspas. Mas ternura, por favor, ternura, como Deus tem com cada um de nós. Voltemos às três categorias de Deus. Deus tem três atitudes: proximidade, misericórdia e ternura. E essas três bastam, toda a teologia está aí. Deus próximo, que está na minha mão. Um Deus misericordioso, que me perdoa tantas vezes. Um Deus terno. Concluiu. Então o que é que dá para concluir disso aqui? Dá para concluir que o Papa falou óbvio. De uma coisa ser crime, perdão, confundi, de uma coisa ser pecado, né, de uma coisa ser moralmente errado, se tira que o Estado deva ou tenha direito de proibir, né, de punir, de prender a pessoa que faz isso aí, por si só não. Né? Muito menos matar, né, a pessoa que faz isso. Especialmente para nós que somos cristãos, você achar, né, tirado que fulano que é justo matar um fulano por merecimento, aí não tá, né? E realmente ele está certo, né? Aqui ele afirmou que esse negócio, que a prática da homossexualidade, do homossexualismo é pecado, e é mesmo. E ó, antes que o pessoal fale besteira, encorajou a igreja a contribuir para revogar as normas que perseguem os homossexuais. Está falando da mesma coisa que está falando aqui, de lei estatal, está falando nada
Não, porque a igreja está precisando disso aqui. Não, a igreja já tá boa. A orientação do catecismo já existe. Aí, aproveitando aqui, caminho sinodal alemão, né? Que tem um pessoal que gosta de dizer que o Papa, ele quer liberar Papa gay, quer liberar padre gay, quer liberar padre casado, quer liberar mulher padre, porque ele é a favor dos... Vamos ver. Quanto ao polêmico caminho sinodal da Igreja Católica na Alemanha, o Papa Francisco disse que, entre aspas, a experiência alemã não ajuda porque não é um sínodo. Um caminho sinodal sério é um caminho chamado sinodal, mas não da totalidade do povo de Deus, e sim feito por elites. Esqueci de... eu engoli uma vírgula. Dependendo dele. Continuando. E sobre isso me cuido de falar muito, mas já escrevi uma carta que demorei um mês para fazer. Fiz sozinho, quando me perguntaram, eu digo, voltem à carta, declarou. O caminho sinodal é um controverso processo plurianual que começou em dezembro de 2019 e do qual participam bispos e leigos da Alemanha para abordar questões como o exercício do poder, entre aspas, a moral sexual, sacerdócio e papel de mulher na igreja. Questões sobre as quais manifestaram posições contrárias à doutrina católica, que gerou acusações de heresia e temor de cisma. O Papa Francisco escreveu uma longa carta aos católicos da Alemanha em 2019, na qual falou sobre o que chamou de erosão e declínio da fé no país, e convocou os fiéis a se converterem, rezarem e jejuarem, além de proclamar o evangelho. Francisco lembrou que teve encontro com os bispos alemães, entre aspas, o caminho sinodal na Alemanha, parte das dioceses dos povos. Isso foi um pouco elitista e não tem todo o consenso processual de um sínodo como tal. O Papa alertou que o perigo é que se filtre algo muito, muito ideológico. E quando a ideologia se mexe nos processos eclesiais, o Espírito Santo vai para casa porque a ideologia, ali nesse contexto, supera o Espírito Santo. Continuando entre aspas. Você mencionou algumas coisas para resolver que eles querem resolver. Mas resolve isso com base em quais critérios? Com base na sua experiência eclesial, tomando da tradição dos apóstolos e traduzindo-a para os dias de hoje, ou com base em dados sociológicos? Aí está o problema subjacente. Diante dessa situação, o Papa convidou a ter paciência, a dialogar, a acompanhar este povo no seu real caminho e ajudar este caminho mais elitista para que de alguma forma não termine mal, mas também se integre na igreja, tentar sempre unir, concluiu. Então, o que dá para tirar disso aqui? Dá para tirar, de novo, né? O Papa Francisco não gosta dessa situação do sínodo alemão. Né? Como ele mesmo disse, ele acha que o sínodo alemão é um negócio que não conta com um consenso processual suficiente para ser um sínodo, sequer mal é um sínodo. É um negócio elitista demais para ser um sínodo. E que carrega muita ideologia, né? Uma coisa típica de elite esquerdinha. Entendeu? Então, tire esse negócio da cabeça que o Papa, ele é a favor do sínodo da Alemanha, é a favor do sínodo... Não. Isso é maluco. Agora indo por assunto da China, que às vezes o pessoal me cobra essas coisas. O Papa Francisco também foi questionado sobre o acordo entre a Santa Sé e a China para a nomeação de bispos e, especificamente, sobre o encontro que teve com o bispo emérito de Hong Kong, o cardeal Joseph Zen Zekiun, a quem se referiu como um velhinho encantador. Entre aspas, ele está em um processo que é administrativo, algo assim. Não entendi muito o que era, algo como se você fosse pego na rua dirigindo sem carteira, uma coisa disciplinar. E terminada, eles o farão pagar uma multa e nada mais, disse o Papa sobre o cardeal Zen. O bispo emérito de Hong Kong é acusado pelo governo chinês de supostos vínculos com um fundo que ajudava pessoas que se manifestavam a favor da democracia na ex-colônia britânica em 2019. Posteriormente, o Papa contou que o cardeal passa o dia todo na prisão, entre aspas, ele é amigo dos guardas comunistas, dos presos, todos os recebem bem. Ele é um homem de grande simpatia, a parte mais agressiva do Zen meio que foi desaparecendo. Não digo que não esteja, está, mas se oculta por trás dessa parte pastoral.
Sobre seu encontro, disse que, entre aspas, conversamos aqui um pouco e depois veio o secretário dele. E como os chineses são eternos, teremos que esperar. O quê? Ainda vários anos para que ele se vá, mas não posso nomear um cardeal lá porque já são 3 cardeais. Um sucede o outro. O atual arcebispo é muito bom, de Hong Kong. É um jesuíta muito bom, muito bom. Sobre o diálogo com a China, o Papa disse que não se rompe o diálogo. E que também os chineses têm gestos de cortesia lindos. Os chineses também para conosco. Às vezes são pouco fechados, às vezes não. Também falou da complexidade do país devido aos seus diferentes governos e às suas várias províncias e garantiu que, entre aspas, a China é o mundo. Tem que caminhar pacientemente pela China. Eu admiro o povo chinês. Fonte Açaí Digital, mas é um negócio da... Essa entrevista aqui tem no Vatican News também. Então, não tá aí, né? Eu acho que não tem nada escondido, não tem nada difícil demais de entender, entendeu? Claro, para você ver essas coisas, você tem que lavar, né? Você tem que esvaziar sua mente de sensacionalismo, entendeu? E de teorias baratas que a gente vê no YouTube católico, né? Esse meu jornalístico católico de YouTube, internet. É porque esse meio é uma merda. Esse meio é cheio de fofoca, é cheio de falso testemunho, entendeu? Então, veja isso aqui, entendeu? Com a mente esvazia sua mente para ler isso aqui. Não no sentido de você ser burro, de você não questionar nada, mas no sentido de você não querer usar de referência bobagem que você viu um molequinho de terno falar no YouTube, entendeu? Você não precisa nem me levar a sério, não me leve a sério. Leve as minhas fontes, eu deixo as fontes na descrição do vídeo, às vezes eu falo em uma fonte do vídeo, para você não precisar me levar a sério. Você não precisa me levar a sério. Leve o pessoal da ACI, leve o pessoal do Vatican News, leve o próprio Papa a sério. E agora, chegando no assunto principal do vídeo que o rapaz lá me pediu. Uns tempos depois aqui. Papa justifica ao padre James Martin o que quis dizer sobre homossexualidade em entrevista. Ó, vocês veem aqui, hein? O Papa veio clarificar o que ele disse sobre homossexualidade. A gente viu o que ele disse antes. Entendeu? Então, será que ele vai dizer que ele vai aprovar o casamento gay? Vamos ver. 30 de janeiro foi ontem. Entre aspas, não é a primeira vez que falo sobre homossexualidade e sobre homossexuais. Eu sei, eu cobri muita coisa aqui nesse canal. E quis esclarecer que não é crime para sublinhar que toda criminalização não é boa nem justa. Disse o Papa em carta em espanhol datada de 27 de janeiro, enviada ao padre jesuíta James Martin, que dirige o recurso católico LGBT, chamado Outreach. Em entrevista à agência de notícias Associated Press, na quarta-feira, o Papa disse que a homossexualidade não é crime, mas é pecado. Continuando aqui citando o Papa, quando disse que é pecado, eu simplesmente me referia ao ensinamento da moral católica, que diz que qualquer ato sexual fora do casamento é pecado. Continuou, claro, também devem ser consideradas circunstâncias que diminuem ou anulam a culpa. Como você pode ver, eu estava repetindo uma coisa geral, justificou o Papa ao padre. Eu deveria ter dito, é um pecado, assim como qualquer ato sexual fora do casamento. Isto, falando da matéria do pecado, mas sabemos bem que a moral católica, além da matéria, valoriza a liberdade, a intenção, e isto para todo tipo de pecado. O Catecismo da Igreja Católica diz no número 2357, a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual pelo mesmo sexo. Ter vestir de formas variadas, as origens psíquicas continuam em grande parte por explicar, apoia-se na Sagrada Escritura, que as apresenta como depravações graves da tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são desordenados, contrários à lei natural, fecham o ato sexual do dono da vida, não procedem de uma verdadeira complementaridade afetiva sexual e não podem, em caso algum, ser aprovados.
Segundo Francisco, em uma entrevista televisionada em que se falava com naturalidade uma linguagem coloquial, é compreensível que não se façam precisões. Na entrevista, o Papa Francisco disse que o Catecismo da Igreja Católica diz que as pessoas com tendências homossexuais devem ser acolhidas e não devem ser marginalizadas, citando o número 2359. Se existe uma pessoa que busca a Deus e é sincera, quem sou eu para julgá-la? Está o Senhor. Para o Papa, são injustas as atitudes de alguns países onde a homossexualidade é proibida por lei. Segundo a BBC, empresa pública de comunicação do Reino Unido, há 69 países na África, Ásia e Caribe em que a homossexualidade é crime, incluindo o Sudão do Sul, para onde o Papa viaja nesta semana. Aí cita o que o Papa disse na entrevista lá. É isso, fonte de novo aceite digital. É isso, né, pessoal? O que o Papa disse aqui é o óbvio. Ele reafirmou umas duas, três vezes aqui que esse negócio de homossexualismo é pecado. Né? Não só é pecado como qualquer ato sexual fora do casamento. Né? Então, foi além de homossexualismo. Entendeu? Aí o cara vai achar que não, o Papa Francisco é herege, é farsante, é um antipapa porque ele disse que existem circunstâncias que podem atenuar, né, diminuir ou anular a culpa. Isso é heresia, não é não? Desculpa, meu filho. Esse negócio de rigorismo moral não é dogma, não. Não é o depósito da fé da igreja. Entendeu? Eu sei que esse pessoal tradicionalista, tomista, adere a esse rigorismo da teologia moral católica, mas isso aí ninguém é obrigado a aceitar, não. Por mais que o laxismo, né, seja uma coisa que não corresponde à sagrada doutrina, isso até os caras reconhecem, o rigorismo também não é perfeito, não corresponde completamente. Né? Claro, se você acha que não existe circunstância nenhuma que pode atenuar ou anular a culpa de um pecado, você é louco. Pô, compara, citar esse exemplo aqui do Brasil, compara o cara, né, que desde criança ele vive sendo posto na cabeça dele, ouvindo e vendo de todo mundo que divórcio é bom, que divórcio não tem nada demais, que tá tudo bem separar e casar de novo. O cara é brasileiro, sinal que ele é burro, sinal que não sabe nada. Entendeu? O QI médio do brasileiro é QI retardado. Aí o cara vai lá, casa, né? Aí separa, casa de novo. Só que ele casa de novo e ele fica lá com a mulher dele, fica lá, é fiel, não tem a menor vontade de separar, entendeu? Vivem juntos, se amam, entendeu? Tu vai comparar, dizer que o caso desse cara é a mesma coisa do cara que casa e deixa a mulher em casa para ir no puteiro. Não é a mesma coisa, não dá para comparar o cara, não dá para comparar. Uma coisa é o cara que às vezes por circunstâncias de burrice, de ignorância, entendeu? De problemas emocionais, essas coisas, ele acaba recasando, não é correto fazer isso, mas pelo menos ele tem a intenção de viver a vida matrimonial de forma justa, né? de forma justa com a outra pessoa. Do outro é um cara que o negócio dele é sexo. Né? O cara viaja o país e arranja várias esposas porque onde ele vai ele quer sexo. Não tem como comparar. No meu time, a criança, o adolescente, o pré-adolescente, não sabe nada, não é ensinada a fé pelos pais, não é ensinada a moral pelos pais. Aprende essas coisas com a internet, aprende essas coisas com os amiguinhos. Aí tem contato com pornografia, recebe convites de amigos. Aí a criança, o pré-adolescente, o adolescente vai lá, transa. Às vezes comete justamente esse negócio de homossexualismo. Tem como comparar esse caso?
com um adulto que sabe muito bem, que conhece muito bem a moral, que comete a fornicação ou adultério, tem como comparar esse caso aqui desse jovem que eu falei aqui com o caso do pastor que transa com travesti, a esposa. Pode procurar, tem caso aí. A pastora descobre que o marido dormia com travesti, né? O pastor descobre que a mulher pastora dormia com um amigo pastor. Tem como comparar isso aí? Então, se você não. O negócio, até mesmo no meio tradicionalista, os caras reconhecem que existe atenuante, entendeu? Que em casos extremos podem atenuar ou até anular a culpa. Então esse negócio de achar que o cara é farsante, é herege, porque existem essas. Ele admitiu que essas circunstâncias existem é loucura, é insanidade. Né? Uma coisa que eu percebo nesse meu tradicionalista, nesse meu sedevacantista, é como esse pessoal é louco, como esse pessoal é maluco. Um pessoal que perdeu o contato com a própria humanidade, né? Um pessoal que não sabe mais como é que o ser humano funciona. Então é isso, pessoal. Terminei aqui, ó, 20 minutos de vídeo. Misericórdia. É isso, né? Até o próximo. Tchau.